Olá, meu nome é Newton. O assunto de hoje é que vivemos mais uma situação de guerra no planeta. Vamos falar um pouco da questão da guerra Israel e Hamas. A guerra começou dia 7 de outubro de 2023. Já tem mais vítimas do que 11 de setembro no atentado do World Trade Center nos Estados Unidos. Esse conflito é antigo. Milhares de palestinos foram mortos, incluindo muitas crianças, e dezenas de milhares de casas, escolas, edifícios e escritórios foram destruídos. Estamos em novembro de 2023 e nós vamos tentar entender o porquê desse processo de guerra. O que está por trás disso? Quais são as crenças e as ideologias? Vamos passar uma visão espiritual desse conflito para gerar uma nuvem de pensamentos positivos e ideias benéficas para melhorar o comportamento da humanidade. Seja bem-vindo ao canal. Se é a primeira vez aqui, não esqueça de inscrever-se, acionar aí o sininho, dar um like, faça um comentário. Isso só leva 1 segundo do seu precioso tempo e ajuda a melhorar o nosso trabalho. Continuando aqui, sabemos que as religiões influenciaram muitas guerras e muitos conflitos. Conforme alguns estudiosos, a maioria das guerras tiveram origem religiosa. Falar de Deus, da imortalidade da alma, do amor, da fraternidade, de solidariedade, servem para criar um clima de amor ao próximo e podem ajudar a evitar conflitos religiosos, políticos e alguns preferenciais, etc. Então, se cremos em um Deus soberanamente bom e justo, precisamos ser firmes nesse propósito de irradiar esses pensamentos bons. Não importa a religião, devemos procurar seguir realmente o que consta nos livros sagrados. Ter a certeza de que somos fiéis cumpridores das leis de Deus. Quando participamos de grupos que são extremistas, não devemos fugir do entendimento da fraternidade e da misericórdia. A palavra de Paulo: tudo me é permitido, porém nem tudo é lícito. Deve ser seguida à risca para evitar pensamentos errados que nos separa e afasta de Deus. Para entender um pouco desse conflito na Palestina, vamos lá no patriarca hebreu Abraão. Abraão recebe uma revelação de que sua descendência seria abençoada por Deus no mundo. E sua esposa, Sara, não consegue engravidar. Então, Sara pede a Agar, uma escrava, para gerar um filho para Abraão, a fim de dar a ele uma descendência. Desse relacionamento nasce Ismael. Ismael é o filho de Abraão com a escrava Agar, que dá origem aos povos árabes. Porém, depois de um tempo, Sara também engravida. E, segundo a tradição religiosa, Deus realiza esse milagre e Sara, já de idade, engravida e dá à luz a um filho, Isaque. Embora Abraão também tenha tido outros filhos que originaram as nações, isso estará na Gênesis, capítulo 17, versículo 20, é em Isaque que consistia o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. Foi por meio dele que a descendência escolhida seria chamada Hebreus. Isso está lá no livro Hebreus, capítulo 11, versículo 18. Isaque dá origem ao povo judeu. Então surgem ali em Abraão, com Agar e Sara, dois grandes povos, os árabes e os judeus, filhos de Abraão, o grande patriarca hebreu, que ocupam aquela terra, Canaã. O povo judeu, ao longo da história, sempre foi muito perseguido, sendo sempre aprisionado, escravizado na Babilônia, no Egito, e aí, quando chegamos no ano 70 da era cristã, o general romano Tito domina a região de Jerusalém e o povo judeu foge, sendo expulso de lá.
se espalha por diversos países. Essa dispersão foi chamada de diáspora. Aquela região, Canaã, é dominada pelos romanos. O tempo passa. Jesus, que era judeu, profetizou. Não foi aceito pelo próprio povo. Não foi aceito como Messias, como até hoje ainda não é. Do ano 70 até o ano de 1948, o povo judeu estava disperso. Após o final da guerra, em 1948, o povo judeu se reúne e, com o grande sofrimento provocado pelo nazismo, pela morte e sofrimento de tantos judeus, decidem voltar à terra prometida, Canaã. Então, após quase 1900 anos depois, os judeus voltam à terra prometida, que depois de tantos séculos estava ocupada por outros povos e, sem poder provar que a terra era deles, se instalam e surge o Estado de Israel. Contrariando muitos árabes que lá estão e sem aceitar que aquela terra, Canaã, também fora prometida ao povo árabe pelo profeta Maomé. Eles acreditam que o profeta, após a morte, teria ido até lá montado num cavalo e ali se elevou aos céus. Atualmente, em Jerusalém, existem 4 grupos distintos: judeus, muçulmanos, cristãos e armênios cristãos. Jerusalém é uma terra sagrada para os filhos de Sara e de Agar. É uma capital espiritual para os judeus, para os árabes e, consequentemente, para muitos cristãos. E aí está a origem desse conflito. Motivo religioso e político por conta do território. Os mais radicais querem resolver à força. A crença por detrás de tudo faz irmãos lutarem contra irmãos, tendo como centro Jerusalém, a cidade da paz. Então, falando em crenças religiosas, posses, apegos e privilégios, lutam, cada um achando que o seu Deus é o melhor. E aquele lugar foi prometido para si. Através das questões do Livro dos Espíritos, questão 742, Kardec pergunta qual a causa que leva o homem à guerra. E os Espíritos respondem: predominância de natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Na questão 743, Kardec pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? E ele responde: sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Devemos entender que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Que devemos seguir as mensagens de Jesus de desapego e misericórdia, de essências e não de aparências. Assim chegará o dia da compreensão da lei de Deus. O Espiritismo deixa claro que a verdadeira religião é a vivência do amor. Os radicais, no caso, o Hamas, na faixa de Gaza, não aceitam a existência do Estado de Israel. Não aceitam que os judeus estejam ali como país. Eles querem eliminar Israel. E de outro lado, Israel atacando a faixa de Gaza e impedindo a entrada de ajuda humanitária. Uma grande quantidade de palestinos e outros povos que vivem nessa região estão passando por essa tragédia. Vamos vibrar sobre misericórdia, mansuetude, fraternidade, pacificação, amor ao próximo, paz, 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 para afastar todo o egoísmo, orgulho e fanatismo. O árabe, o judeu, brasileiro, americano, europeu, branco ou negro,
somos todos espíritos imortais, filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Paz, luz e bem a todos.